Olá pessoal, tudo bem? Na nossa revisãozinha aqui, vamos ver sobre a reflexão da luz. Na verdade, a reflexão é um fenômeno ondulatório, né? Então, a luz passa por esse processo aí como qualquer onda, né? Bom, o raio que ainda não bateu em uma superfície refletora, ele chama raio incidente. Quando ele bate nessa superfície refletora e volta para o mesmo meio, ele chama raio refletido, tá bom? Uma das leis da reflexão é que o raio de incidência e o raio refletido estão no mesmo plano, tá? A outra lei da reflexão aí é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então a gente cria um eixo aqui imaginário que chama normal, que faz 90 graus com a superfície aí refletora, tá? Então este ângulo aqui chama ângulo de incidência e esse chama ângulo de reflexão. Eles são iguais, simples assim. Então se aqui for 30 graus, aqui também é 30 graus, tá bom? Um outro fenômeno que nós temos aí é quando a luz ou a onda, ela vem de um meio, mas passa para outro meio, ele não volta para o mesmo meio, tá? Esse raio de luz ainda que não chegou no outro meio, a gente chama de raio incidente. Esse que passa para outro meio, a gente chama de raio refratado. Aqui tem um ângulo que vem e aqui tem um ângulo que vai. Eu chamo assim para ficar mais fácil, tá? O que vem é o de incidência, tá bom? É o ângulo entre o raio incidente e a normal. O que vai é o ângulo entre a normal e o raio refratado. Agora, esses ângulos não são iguais mais, porque a luz ela sofre um desvio. E esse desvio ele é caracterizado por uma fórmula, tá? Que é a formulinha do Snell completa aí. Como é que é a formulinha? O índice de refração do meio que vem sobre o índice de refração do meio que a luz vai. Lembrando que esse índice de refração ele é calculado da seguinte forma: velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz daquele meio. Então, se eu quiser calcular o índice de refração, por exemplo, da luz na água, você coloca aqui 300 mil quilômetros por segundo, que é da luz no vácuo, que isso não muda, dividido pela velocidade da luz na água. Né? Então, geralmente, eles dão um índice de refração. Se não der, você tem que calcular. Ele tem que dar velocidades para você poder calcular, tá bom? Bom, aí a fórmula do Snell fica assim, ó. Índice de refração do meio que vem sobre índice de refração do meio que vai é igual ao seno do ângulo que vai sobre o seno do ângulo que vem, que é igual comprimento de ângulo, comprimento de onda do meio que vai, comprimento de onda do meio que vem, velocidade da onda no meio que vai, velocidade da onda no meio que vem. Se você prestar atenção, o único que é vem e vai é o primeiro. O resto tudo é vai e vem, né? Então vamos fazer um exercício aqui para ficar mais claro essa continha. A luz ela vem de um índice de refração de meio 1. Então, o índice de refração de meio 1 é o ar, ou o vácuo. Tá? Então vamos colocar aqui uma normal, fazendo 90 graus aqui. Vamos trazer o raio que vem. Então aqui é o raio que vem. Então o índice de refração aqui é 1. Aí a luz vai. Se a luz vai, então aqui é o índice de refração que vem. O que vai é o que ele pede, certo? Aí ele te deu o seno deste ângulo que vem. Como o índice de refração é o ar, ele é o menor de todos, eu já sei que a luz aqui vai aproximar, tá? Então aqui eu tenho um que vai. Como é que eu vou descobrir esse índice de refração do meio que vai? Bom, eu te dou o seno que vem e o seno que vai. Vamos usar o Snell? N que vem sobre N que vai é igual a seno do ângulo que vai, seno do ângulo que vem. Certo? O N que vem é 1. O índice de refração do meio que a luz está desviando é o que vai, ele quer. O seno do ângulo que vai é meio, né? Então, por isso que eu já sei que vai aproximar, porque o ângulo aqui é menor. E o seno do ângulo que vai... Desculpa, o seno do ângulo que vem é 0.
0,8. Aí você tem que fazer essa conta aí, tá? Então, é só você trocar, né? Vai dar 0,8 dividido por 0,5, vai dar uma conta aí. Deixa eu ver se eu estou com a calculadora. Vamos fazer 0,8 dividido por meio. 0,8 dividido por meio, 1,6. Então, o índice de refração, 1,6. Então, o que aconteceu aqui nesse cálculo? A luz ela vem de um meio com menos refringência, que é o ar, e tem um ângulo. Como ele vai para um meio de mais refringência, que é 1,6, que eu acabei de calcular, aí o raio aproxima. Tá? Ele tem que compensar aí. Então, essa é a continha aí da refração, tá bom? Usando a lei de Snell. Professor, por que você não usou o resto aí? Comprimento de onda, porque o comprimento de onda muda de um meio para o outro, a velocidade muda de um meio para o outro. Por que eu não usei essa parte aqui da fórmula? Porque não precisou, né? Geralmente ele pede só essa primeira parte. Mas lembre-se que se ele dar um comprimento de uma onda e pedir o outro, você tem que usar isso aqui. Tá bom? Então agora a gente vai ver as continhas da interferência. Interferência de onda. Tudo bem? Bem, pessoal, agora vamos para as operações da interferência. É um fenômeno ondulatório, né? Interferência. A interferência, ela pode ser construtiva, ou interferência de onda, ela pode ser destrutiva. Quando ela é construtiva, ela é crista com crista, ou um encontro de um vale com vale. Destrutiva é quando ela é uma crista com um vale. Aqui nós temos, nesta interferência construtiva, a amplitude máxima. Aqui, na interferência destrutiva, nós temos um ponto de amplitude mínima. Matematicamente, como é que fica isso? Fica assim. Para haver interferência, né, de onda, nós temos que ter duas fontes, no mínimo, né, dessas ondas. Então, vamos fazer. Como é que funciona isso? Vamos lá para a superfície da água que produz onda mecânica, né? Bidimensional e mecânica. Quando você faz essa interferência ela pode ser feita em fase, ou seja, os dois produzindo um lambda na mesma hora, né? Aliás, desculpa, produzindo uma crista na mesma hora e um vale na mesma hora. Aí elas estão em fase. Ou essa interferência, nessa produção dessas ondas, pode ser feita em oposição de fase. Ou seja, quando uma fonte produz uma crista, a outra fonte produz um vale. Bom, matematicamente, como é que fica? Vamos supor que agora uma situação em fase. Ou seja, quando aqui produz, vamos pegar duas fontes, tá? Fonte 1 e fonte 2. Quando esta produzir uma crista, essa produz uma crista, essa produz uma crista, essa produz uma crista, e assim vai. Vai chegar uma hora que essas cristas, estes vales, vão se encontrar, né? Se eu tiver aqui este ponto, é uma interferência construtiva, porque é uma crista com uma crista, né? Se eu tiver aí, o vale fica no meio, né? Se eu tiver aí, ó, um encontro de dois vales, ó, eu também vou ter uma interferência construtiva. Como é que fica a formulinha? A formulinha é o seguinte: ΔD N vezes lambda sobre 2. Guardem esta equação, né? O que quer dizer isso? Esta informação, eu consigo descobrir se o ponto é de interferência construtiva, ou se um ponto é de interferência destrutiva, ou ele fica no intermediário ali, né? Bom, como é que funciona? Quem que é esse ΔD? Esse ΔD é o seguinte, vamos supor que o ponto seja aqui, ó. Eu quero saber que tipo de interferência que tem nesse ponto P aqui, se é construtiva ou destrutiva. Bom, esse ΔD é a diferença dessas duas distâncias, dessas fontes aí, ó.
né? Então, eu tenho aqui a distância 1 e a distância 2. É a distância do ponto, que eu quero saber se é interferência construtiva ou destrutiva. Lembrando que aqui está em fase. Eu quero saber se esse ponto aqui é de interferência construtiva ou interferência destrutiva. Se aqui a amplitude é máxima ou mínima, ou simplesmente fica aí no intermédio, né? Para saber isso, eu preciso fazer essa diferença de distância. Sempre uma distância vai ser maior que a outra aí, né? Bom, aí, a não ser que ele esteja num ponto aí simétrico, né? Você faz essa diferença. Bom, quando você faz essa diferença, você vai achar aqui um valor, né? Esse lambda, ele te fornece. É o lambda aí das duas ondas, é o comprimento de onda. Então, vamos supor que eu faça essa diferença dessas distâncias, sei lá, deu 4, né? Deu 4. Aí eu vou calcular o n. O n é o meu cálculo. Eu vou calcular. Aí vamos supor que o lambda deu 2 metros. Então, 2 metros dividido por 2 é a fórmula, né? Vai dar 1, então o n vai dar igual a 4. Se esse n der par, eu tenho ali um ponto de interferência construtiva. Se esse n der ímpar, eu tenho ali um ponto de interferência destrutiva. Se der quebrado, fica no intermediário, tá bom? Eu não tenho nem amplitude máxima nem mínima, eu tenho um valor intermediário ali. Não encontrou um vale com uma crista com crista, nem vale com vale, nem uma crista com vale, certo? É simples assim. Agora, isso em fase, certo? Então, par, interferência construtiva, ímpar, interferência destrutiva. Agora, se for em oposição de fase, ou seja, se as duas fontes não estiverem combinando, na hora que uma produz uma crista e uma produz um vale, elas estão em oposição de fase. A fórmula é a mesma. Diferença das distâncias, do ponto que eu estou querendo saber até as fontes, vezes n sobre lambda sobre 2. Aí você calcula o n. Aí, inverte. Se esse n der par, aí a interferência ela é destrutiva. Se esse n der ímpar, aí a interferência ela é construtiva. Então, em oposição de fase, é o contrário. Quando as fontes estão em fase, interferência construtiva n dá par, interferência destrutiva o n dá ímpar. Então, você tem que guardar esta equação. A diferença das distâncias do ponto até as fontes é igual a um número, que eu vou analisar, sobre o comprimento da onda das duas fontes dividido por 2. Tá bom? Geralmente dá inteiro. Se der quebrado, não tem ali um ponto de construção nem de destruição total. É intermediário. Se for uma interferência construtiva, par, interferência destrutiva, ímpar, para fontes em fase. Fontes em oposição de fase, aí você tem uma inversão aí da ideia. Tudo bem? Bom, agora eu vou falar sobre lentes esféricas. Tudo bem? Bem, pessoal, vamos lá para a matemática das lentes esféricas. O raio de curvatura tem que guardar essas equações. É 2 vezes a distância focal da lente. Isso aqui é a equação das lentes esféricas, né? Essa é a principal. 1 sobre distância focal é igual a 1 distância do objeto ao vértice mais 1 sobre a distância da imagem ao vértice. O aumento é menos DI sobre DO. A divergência, né, as dioptrias da lente aí é 1 sobre a distância focal, só que essa distância focal tem que estar em metros. Aqui tem um roteirinho de sinal. Se a lente for convergente, né, você tem que usar foco positivo. Se a lente for divergente, você tem que usar foco negativo. Se a imagem ela for invertida, o aumento dá positivo. Se a imagem for negativa, a imagem dá direita. Se o DI for positivo, a imagem é real. Se o DI der negativo, a imagem ela é virtual. O DO sempre será positivo. Bom, vamos fazer um exercício aí. Um objeto ele tem uma altura de 4 centímetros, ele está a 15 centímetros de uma lente convergente de distância focal 5 centímetros. Aqui ele não deu o raio, aqui ele já deu a distância focal. Se ele der o raio, você tem que dividir por 2, né? Bom, na letra A, eu quero calcular a distância desta imagem ao vértice do espelho. É só
usar esta equaçãozinha e não esquecer de colocar o sinal. Como a lente é convergente, o foco é positivo. Então, vai dar mais 1/5 é igual a distância do objeto 1 sobre 15 mais 1 DI. Bom, aqui é gosto, tá? Tem gente que gosta de trazer para cá, vou fazer igual vocês fazem aí. O MMC aqui dá 15, 15 por 5 dá 3, vai dar 15 dividido por 15 dá 1, 1 sobre DI. Vai dar 2 sobre 15, 1 DI. Na hora que inverte, vai dar 15 por 2, então o DI vai dar positivo 7,5 centímetros. Se o DI deu positivo, a gente já sabe então que a imagem ela é DI positivo, a imagem ela é real. Tá? Depois a gente desenha a imagem. Na letra B, eu quero o aumento. O aumento é menos DI sobre DO. Bom, o DI deu 7,5. Então, né, o DO, a distância do objeto, deu 15. 7,5 dividido por 15 dá menos meio. Aqui não tem unidade, tá? A razão do menos é que a imagem é direita. Desculpa, a imagem ela é... Gente, aqui eu fiz o contrário, tá? Desculpa. Direita positiva, negativo invertido, tá? Consertem aí. Então, aqui invertida, a imagem ela é invertida. Eu fiz o contrário aí. Então, quem assistiu o vídeo até o final, fale para quem não assistiu até o final aí. Tá bom? O aumento deu negativo. Na letra C, ela é invertida. Na letra C, nós temos aí... Eu quero que você calcule a nova altura, a altura da imagem. Bem, se você pegar o aumento e multiplicar pela altura do objeto, você tem a altura da imagem. Né? O aumento deu meio. Não precisa pôr sinal aqui não. O objeto ele tem 4 centímetros. Então, a altura da imagem ela vai ficar 4 vezes meio. Ela vai ficar de 2 centímetros. Tá bom? Bom, na letra D, eu quero a vergência dessa lente. A vergência é 1 sobre a distância focal em metro. O foco é 5. Em metro dá 0,05. Bom, eu dou positivo, né, a vergência, porque a lente é convergente. Então, 1 dividido por 0,05 deu 20 dioptrias. Né? Bom, na letra E, eu quero que você trace a imagem. Trace a imagem. Bom, vamos colocar a lente, ela é convergente, então ela é de borda fina. O símbolo é esse, né? Vamos desenhar aí o eixo desta lente. Aqui é o vértice dela, aqui é o foco, aqui é o centro, aqui é o foco e aqui é o centro. Então, aqui é o eixo. Bom, quando você vai colocar o objeto, quando você for colocar o objeto, ele está a 15 centímetros. Bom, o foco ele é 5, né? Então, o foco é 5 e o raio de curvatura é 10. Então, se está a 15, o objeto está aqui. Está antes do centro de curvatura. Todo raio paralelo ao eixo da lente refrata passando pelo foco. Como a lente é convergente, o raio fecha. Todo raio que passa pelo foco refrata paralelo ao eixo. Então, a imagem realmente ela é invertida. Ela é menor, né? Porque ela de 4 centímetros foi para 2 centímetros. E ela é real. Não é assim? Então, aqui deu positivo, ó, ela é real. Bom, a distância que a gente achou foi 7,5, né? Realmente, aqui é 5, a distância focal. E daqui até aqui mais 5, ela está no meinho aqui, ó. Tá? 7,5. Bom, gente, vou passar um para vocês agora, tá bom? E aí vocês comentem aí, vão para os comentários, eu vou fazer as perguntas, vocês vão respondendo. Vocês não precisam responder tudo não, tá? Nos comentários. Você coloca assim, a vergência é tanto, a altura da imagem é tanto, o objeto colocou essa altura agora na imagem,
Ah, a imagem é virtual, ah, a imagem é real. Comente aí o que você tiver interesse. Eu vou dar uma olhada aí nos comentários, tá? Vou passar um para vocês, tá bom? Bem, pessoal, você faz esse aí, ó, e coloca lá nos comentários as perguntas, tá? Um objeto de 12 centímetros de altura está a 6 centímetros do vértice de uma lente divergente, né? Lembra divergente, quem que usa? Bom, aí a distância focal, 18 centímetros, tá? Que eu não dei o raio, não. Eu dei já a distância focal, se eu der o raio, você divide por 2 para achar o foco. Aí ele pede-se. Na letra A, eu quero a distância da imagem até o vértice do espelho, tá bom? Coloca aí nos comentários. Ó, daí deu tanto. Não precisa responder tudo não, responde pelo menos um aí. Na letra B, eu quero o aumento dessa lente, né? Lembrando que se o aumento é positivo, imagem direita, se o aumento é negativo, imagem invertida. Se esse aumento é maior que 1, aí a imagem ficou maior. Se o aumento é menor que 1, a imagem ficou menor. Bom, aí eu quero agora a nova altura aí desse objeto, na verdade a imagem dele, né? É só multiplicar a altura do objeto, que é 12 centímetros, pelo aumento que você achou. Na letra D, aí eu quero a vergência dessa lente, né, em dióptrias ou dioptrias, não sei como é a sílaba tônica aí. Então, o HI, a vergência, e na letra E, eu não quero que você desenhe a imagem, não. Eu quero que você coloque aí as características da imagem, tá? Coloca aí, a imagem é real, não, a imagem é virtual. Ah, ela é invertida, não, ela é direita. Coloca aí todas as informações, coloca aí nos comentários. Deixar o vídeo aberto aí. Bom, finalizando aqui, tudo bem?